Me conta aqui nos comentários, já começa escrevendo. Como que você tem lidado com os julgamentos? Quando alguém aponta para você, ri de alguma coisa que você fez, ou alguém fica sabendo de um projeto novo que você contou e essa pessoa te zoa, fala: "Isso não é para você, para com isso, você está passando vergonha". Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que já. Me conta como que você aceita isso? Como que chega isso em você? Se você fica mal, se você não fica? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque eu agia de uma forma muito diferente antes e agora tô totalmente diferente. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu sou a Grazi Schwetter, você está no meu canal Grazi e a Vida. Esse é um canal novo, que eu comecei essas lições no meu outro canal, que era um canal Grazi Schwetter. E lá eu trouxe essas lições, eu gravei acho que 25 e eu deixei todas numa playlist aqui, então dá pra você ver todas essas 25. E aí parte delas eu comecei nesse canal aqui. E esse canal, todos os vídeos que eu gravo aqui são assim, sem iluminação especial, sem cortes, o vídeo, o que acontecer aqui, você até passou uma moto, então vão aparecer alguns barulhos, mas eu tento trazer um vídeo assim bem natural para ficar tipo uma conversa mesmo. É uma conversa pra gente ter ali um momento pra gente desestressar, pra gente entender e ser um nosso cantinho pra gente trazer os nossos problemas e destrinchar eles, dissolver, pra gente liberar isso e seguir nossa vida em paz. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E eu era uma pessoa muito preocupada, sempre fui, com julgamentos. Quando alguém já olhava estranho, primeiro, eu sempre achava que estava todo mundo me julgando. Às vezes a pessoa olhava assim, qualquer olhar diferente eu já achava que estava me julgando. E eu sempre fui muito preocupada, eu sempre fui uma pessoa tipo muito retraída, muito tímida, e desde a minha adolescência eu ficava preocupada. Ah, eu vou pôr essa roupa, o que que vão achar? Ai, eu vou pôr esse tênis, mas aí vão ficar rindo. Ai, mas o meu cabelo tá desse jeito, tá um fiozinho aqui pro lado, vão ficar me zoando. Isso é época de escola. Depois, adulta, ai, mas eu vou lá no mercado desse jeito. Ah, não, não dá. E ficava muito preocupada. E depois de uma certa idade, eu não sei mais ou menos quando, acho que depois dos 30, demorou muito. Mas já fica a dica, independente da idade que você tem agora que você me assistindo, não espera tudo isso que eu esperei. Muda agora, muda para ontem, porque isso é uma perda de tempo. Você ficar preocupado com o que o outro acha. O outro tá cagando. A outra tá cagando, tá todo mundo cagando. No mínimo, se você saiu com uma roupa diferente, saiu com um cabelo diferente, uma cor diferente de cabelo, um penteado diferente, vão te olhar ali por alguns segundos. Chegou no final do dia, a pessoa já nem lembra mais. Só se for uma pessoa muito fofoqueira, se você mora em cidade pequena e essa pessoa tá sem assunto. Mas e também se ficar falando, o que isso vai mudar na sua vida? Não vai mudar nada. Então, eu, por exemplo, já deixei muito de fazer coisas no meu cabelo por medo, vergonha do que os outros iam achar. Eu lembro uma coisa incrível, absurda, que hoje eu acho ridícula. Quando eu tinha acho que 14 anos, eu fiz luzes. Minha mãe me levou na cabeleireira para fazer luzes e eu fiz aquelas luzes loiras, né? Que era até com aquela touca difícil lá de tirar, vocês lembram? Aquela touca de furinho. Aí a cabeleireira puxava assim, pelos buraquinhos, e aí depois, na hora de puxar aquilo tudo, parecia que ia arrancar minha alma fora. Enfim, fiz aquelas luzes. E aí eu fiz, eu acho que foi num sábado, chegou no domingo à noite, eu surtei. Aí eu acho que eu não quero ir na escola. Aí eu acho que eu não tô bem. Aí eu acho que eu não vou assim, não. E aí eu comecei a ficar mal. E aí eu não me lembro direito se eu cheguei a conversar com a minha mãe ou se eu nem cheguei a pedir. Mas eu sei que eu falei pra ela, eu acho que eu não vou pra escola porque eu não tô bem. Ela, como assim você não tá bem? Você tá naqueles dias? Não, não tô. Então por que vai faltar? Não vai faltar não. E ela não deixava faltar por nada do mundo. Enfim, eu não faltei, mas antes de ir pra escola, eu lembro de ficar na frente do espelho, pegar o pente assim, eu dividia pra um lado,
eu dividia pro outro, eu amarrava de um jeito, eu sempre ficava de cabelo amarrado. Agora tem poucos anos que eu comecei a soltar mais o cabelo, mas eu tinha vergonha do meu cabelo. Ai, é uma coisa ridícula, uma coisa absurda, um monte de coisa que eu desbloqueei tem pouco tempo, que mó perda de tempo da minha vida. Enfim, e aí eu fui com esse cabelo amarrado e eu tentava deixar de um jeito que não aparecesse tantos risquinhos. E tava uma coisa linda, tava uma coisa incrível. E eu, não é que eu não tinha gostado, mas eu tava preocupada com o que as pessoas iriam falar. Ai, vão rir de mim porque tá diferente, porque não é normal, quase ninguém tá fazendo e eu fiz e agora você é diferente. Ah, não, não quero, eu tô com medo. E eu sei que eu fui na escola, eu tinha umas amigas que acharam legal. E aí depois começou uma onda, um monte de gente fazer. Não porque eu fiz, mas já estava começando uma onda, aparecendo muito na televisão e foram aparecendo mais pessoas. Aí eu comecei a ficar mais tranquila. Mas até chegar o momento de eu entrar na escola, das primeiras pessoas verem e eu passar pelas pessoas e tipo, dar o sinal até eu voltar para casa, eu pensei, meu Deus, graças a Deus acabou, passei. Eu criei um monte de cenários, foi uma ansiedade absurda. O que vão achar? Vão me zoar, vão rir. E eu ficava muito preocupada e eu chegava a passar mal, ficar com falta de ar. Esse é um exemplo, mas aqui, depois que eu voltei pro interior, eu morei 14 anos em São Paulo, depois eu voltei pra cá. A minha família trouxe o meu esposo, que é paulistano, trouxe pra cá, e minha filha nasceu lá em São Paulo. Eu sou caipira, né? E chegando aqui eu já liguei muito o foda-se, porque eu morei aqui e quando eu morava aqui eu era adolescente e eu era muito retraída. Quando eu cheguei aqui, depois de casada, com a minha filha já entrando ali na pré-adolescência, falei, o quê? Eu vou ficar preocupada? É cidade pequena? É, foda-se. Eu não tô nem aí porque os outros acham. Sabe, teve um dia qualquer aí que eu abri o meu armário e eu vi lá um vestido preto. Eu tava com um vestido preto e uma legging. Não era nem legging, era aquelas legging, mas só que chega até lá embaixo, até lá perto do pé. E aí eu pensei, nossa, mas vai ficar muito legal. E era um vestido preto que tinha gola alta. Eu pensei, eu vou colocar a legging, eu vou colocar o vestido preto por cima. E aí, na época, eu tava com umas sapatilhas ali, eu pensei, não quero sapatilha, o meu pé dói muito e a gente faz tudo a pé porque eu não tenho carro, então eu prefiro andar de tênis. E eu só sei que eu saí de legging preta, de vestido preto, tudo preto, assim, ficou um conjuntão preto com um vestido, né, por cima da calça e de tênis amarelo. Eu só sei que eu saí na rua, parecia que eu tava cagada. Cagada. E pergunta se eu liguei. Eu achei o máximo, o máximo. Eu chegava ali no mercado, sabe quando você tá numa fila? Ficava na fila, as pessoas ficavam assim. E aí as pessoas olhavam de baixo pra cima, de cima pra baixo, de baixo pra cima, de cima pra baixo, e ficavam assim, parece que elas estavam esperando eu falar alguma coisa. Eu justificar pra elas porque eu me vesti daquele jeito. Mas era qualquer pessoa que encontrava, e a maioria sempre mulher. Geralmente mulher assim, mais 50, sabe? Algumas você via que até pareceu que achavam legais, meninas mais novas, mas geralmente o pessoal mais 50, ou também o pessoal mais 30, também algumas que não tinham aquele costume de vestir daquele jeito, de vestir do jeito que quisesse, sabe? De ligar o foda-se, você percebia aqueles olhares de julgamento. E eu só sei que foi tão legal, você se sentir ali livre. Eu me libertei de me preocupar com o julgamento, que eu comecei a sair mais vezes. Depois eu peguei um brinco, eu tenho um brincão, que tá até por aqui, uma hora eu mostro pra vocês, meus brincos. E aí eu coloquei esse brincão porque era amarelo também, pra combinar com tênis. Aí ficou tudo preto, calça preta, calça, vestido com calça comprida e tênis amarelo e brinco amarelo, um brincão desse tamanho. Aquele tipo brinco anos 80 de plástico. E aí, nossa, aí pronto, aí foi o look completo de julgamento. Todo mundo ficava me olhando assim. As pessoas queriam, tenho certeza que elas queriam me falar, merda. O que você tá vestido assim? Moça, você tá de vestido, acho que você esqueceu de tirar a calça por baixo. Tá estranha essa calça por baixo do vestido, não sei, eu tava esperando, eu tava doida pra alguém falar alguma coisa. Eu ia falar, você não gostou? Foda-se.
Eu tava doida, mas ninguém falou nada, ninguém teve coragem, mas depois disso, eu saio com a roupa que eu quero, com a cor que eu quero, com o cabelo do jeito que eu quero, sabe? Eu não ligo pra nada, não ligo. É o jeito que eu quero sair, eu vou deixar o que o outro acha determinar as minhas escolhas? Não. Então não liga. Eu moro numa cidade de 40 mil habitantes, gente, então aqui é julgamento pra todo lado. Eu não ligo. Então, se você mora numa cidade menor, mora numa cidade maior, não liga. Pinta o cabelo da cor que você quer, usa a roupa que você quer, põe um vestido com uma calça embaixo, se você quiser, coloca uma cor ali de tênis, de sapato, uma cor nada a ver, compra um sapato neon, compra um sapato rosa choque, passa um batom rosa choque, sai com sombra azul durante o dia. Eu já fiz isso. Teve uma vez que eu tava gravando uma gameplay pro meu canal de games, eu tinha acabado de gravar a gameplay e eu queria comprar uma Coca-Cola. E aí eu fui no mercado, eu tinha acabado de gravar e nesse dia, eu tinha terminado um jogo que chama Half-Life. Então era o vídeo de finalização, porque eu terminei 19 vídeos e eu postei no canal. Então era como se fosse um brinde, eu queria comprar uma Coca-Cola para comemorar. E esse dia eu passei uma sombra assim, toda laranja, eu fui com o olho assim, todo laranjão assim. Eu fui com um coque aqui em cima, o cabelo todo jogado pra frente, eu parecia uma louca, tipo, nem sei se é hippie misturada com roqueira, alguma coisa assim. E o vestido com a calça por baixo e toda pintada de laranja assim. E vocês imaginam a cara das pessoas no interior vendo uma louca com o cabelo assim amarrado aqui em cima, tava mais ou menos assim, e tudo laranja, o olho. Eu sei que minha filha me viu assim, ela achou tipo muito da hora. Ah, mãe, que legal que você teve coragem de sair assim, porque minha filha, eu já ensinei ela e ela simplesmente não liga, mas ela comenta: "Nossa, mãe, o povo julga, né?" Então, não deixa o julgamento parar a sua vida. Se veste do jeito que você quer, faz as suas escolhas e principalmente as suas ações. Aqui a gente falou muito de visual, mas suas ações. Quer abrir aquele negócio que você quer? Para começar, vou falar isso num outro vídeo, mas nem fala. Fica quietinha, faz o seu projeto ali escondido, mas escondido mesmo, não conta para ninguém, porque tudo que é diferente, tudo que a pessoa não teve coragem de fazer, que você vai fazer, a pessoa vai te julgar, porque ela não quer que você passe ela, não quer que você tenha mais sucesso do que ela. Então ela vai falar: "Não faz, que eu já sei que não vai dar certo. Não faz isso aí, isso não é bom, isso tá errado, não é assim que faz, não sei o que." A pessoa vai querer te parar. Então, melhor coisa nem conta. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo para falar só disso, só sobre planos. Mas não deixa ninguém te parar por julgamento. Toda a próxima escolha que você for fazer, de cabelo, de roupa, de negócio, do que você vai estudar, do que você vai comprar, do que você vai colocar como projeto de trabalho, é só você com você. Você decide, você escolhe. Sua cabeça começou a pensar: o que o fulano vai achar? Bloqueia, bloqueia, exclui isso aí, tira. Quem decide é você. E pé no cu de quem estiver te enchendo o saco, tá? Não liga para julgamento e segue em frente que dá tudo certo. Gente, é isso. Esse vídeo ficou mais descontraído. Belezinha tá aqui, toda fofinha. Ela é castrada, então ela é bem gordinha. Ela tá ficando cada vez mais fofinha. Olha só, as tetinhas dela. Meu Deus, que coisinha fofa. E ela sempre aparece aqui comigo pra gravar os vídeos. Esse vídeo eu tava com muita energia, por isso que eu falei assim muito rápido. Eu não costumo gravar vídeo assim, mas esse eu tava bem animada pra incentivar vocês a não se preocupar com julgamento, para vocês serem livres, independente do que os outros acham. A ideia é da outra pessoa, o pensamento de outra pessoa, não deixe isso atrapalhar a sua vida. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa tema de vídeo, o que tá pegando, o que você tá passando. Aqui é o lugar para você falar, para você trazer o tema que você quer conversar, quer que eu traga aqui em vídeo, pra gente conversar, que aqui é o espaço para isso. O espaço pra gente conversar, pra gente aprender lições da vida, pra gente ter uma vida melhor, uma vida mais leve e não perder tempo, não ficar gastando energia à toa com coisa que não precisa. Então, deixa o tema aqui, o que vocês quiserem saber. E se você quiser trazer algum tema diferente, depois, me pede aqui meu Instagram, eu passo para vocês meu Instagram. E aí você pode me mandar lá no direct. E se você quiser, eu deixo como anônimo, não falo o seu nome, mas eu posso trazer a sua história aqui. E a gente pode conversar para ver qual a melhor maneira de lidar com isso, sempre com foco
em você ter uma vida mais leve, para você aproveitar o melhor possível da sua vida, sem se preocupar com coisas que tiram a sua paz e tiram a sua energia. É isso, gente. Eu vejo você amanhã no próximo vídeo. Tô trazendo sempre ao meio-dia, mas eu gravo no final do dia, mas eu deixo o pano para o meu dia. Então, não esquece de acompanhar. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.